Boa noite, igreja. Amém. Eu queria começar com uma oração e queria pedir que vocês abaixassem a cabeça e orassem junto comigo. Pai, Tu és soberano, Rei, é eterno, é aquele que cura, salva, transforma as nossas vidas, as nossas mentes, nossos corações. Tudo que eu disser aqui, Pai, que seja para a Tua honra, a Tua glória, que pessoas possam ser alcançadas, Pai, com esse testemunho, que pessoas possam ter a vida transformada, Pai, e o Senhor possa me usar de forma estratégica, com a Tua sabedoria, para que a vida delas possa ser transformadas e elas possam encontrar o caminho de volta, o caminho eterno, da vida eterna, da paz, que excede todo entendimento. Em nome de Jesus, a Senhora, eu agradeço. Amém. Irmãos, eu acredito que o pouco tempo que tem aqui não é o suficiente para agradecer. O tanto que eu tenho de agradecer a Deus, porque desde quando eu nasci, eu tenho um testemunho. Eu nasci de 6 meses, então foi um milagre, fiquei na incubadora muito tempo, sabe? E a partir do meu nascimento ali, minha mãe passou um perrengue, passou muito sofrimento no meu parto. E Deus, acredito que quando Ele tem uma obra, né, na vida da pessoa, eu passei por essa fase. A minha família não é cristã, minha família é super humilde, meu pai é um dos caras, é o meu herói também. Minha mãe é cuidadora, é daquelas mães que cuidam da casa, sabe? Que cuidam dos filhos, que se precisar ela deixa de comer para dar para os filhos. E eu vim de uma família que não é cristã, mas ela é cheia de amor, sabe? E eu fui para a igreja. Mais ou menos com 15 anos eu comecei a ir para a igreja, só que eu comecei a trabalhar e acabei me desviando. E às vezes a gente vai se desviando aos poucos e a gente nem percebe. E eu adormeci de novo, sabe? Eu acabei adormecendo, tinha me esquecido totalmente de Deus. E mais ou menos com 19 anos eu vim aqui para Portugal. Nisso eu já estava com a vida toda bagunçada, já vivia em festas, já vivia no álcool, sabe? E com a vida só afundando. Aí eu vim para Portugal e fiquei mais ou menos 2 anos. Continuei nessa bagunça, sabe, da vida. E aqui eu me afundei mais ainda, porque eu não tinha voltado para Deus ainda. Eu aceitei de Jesus Cristo com 19 anos lá no Brasil, num retiro que eu fui. Eu chorei muito, aceitei Jesus Cristo, só que acontece que eu aceitei Ele, mas eu não busquei conhecer quem Ele era, conhecer quem era Deus. Não pegava a Bíblia e lia, não lembro se eu li a Bíblia alguma vez, sabe, na época que eu aceitei. Não fui para a igreja, e aí aqui em Portugal, eu numa vida toda bagunçada, sabe, vivia só para as baladas, para as festas. Eu trabalhava para pagar aluguel, ir para festa no final de semana e usar drogas recreativas, sabe? Comecei a fumar, comecei a usar maconha. E eu não tenho medo de muita coisa aqui que eu vou falar, que talvez tenha alguém em casa que precise ouvir isso, para saber que elas estão no caminho errado, sabe? A gente não pode ter medo de dar o nosso testemunho, de saber de onde Deus tirou a gente. E aí eu estava nessa vida toda bagunçada. E mais ou menos na pandemia, eu acredito que Deus usou a pandemia para poder despertar muita gente, acordar muita gente. E foi o que aconteceu comigo. Eu morava lá em Lisboa e eu tinha 2 pessoas que eram bem próximas de mim, que aconteceu algo com elas que não convém falar aqui agora, mas que, sabe, foi uma coisa muito ruim. E elas precisaram de mim para poder ajudar elas.
E nessa bagunça toda eu entrei em depressão, e nessa depressão eu já estava, sabe, afundado nas drogas. E aí teve um dia que algo surpreendente aconteceu. Sabe, eu comecei a pensar comigo mesmo, por conta dessa depressão, por conta de ter acontecido isso com eles. E eu comecei a pensar, o que está acontecendo comigo? Sabe, tem alguma coisa errada comigo. Eu comecei a pensar nisso, sabe? E aí eu comecei a ver vídeos na internet, e procurar saber, mudar minha mente, mudar a minha forma de pensar, a tentar controlar a minha mente. Aí eu comecei a ver vídeo de budismo, sabe, de várias coisas. Eu queria, sabe, sair daquele turbilhão de pensamentos, sair daquela depressão, sabe? E eu tinha me afastado de todo mundo por conta de ter acontecido isso com eles. Acabei me afastando de todo mundo, acabei me afastando da família, dos amigos, e isso vai afundando cada vez mais a gente. E eu estava sozinho aqui em Portugal, sabe? Não tinha praticamente ninguém. E aí teve um dia que eu estava no banho e eu pensei comigo mesmo, mano, tem alguma coisa errada comigo. E eu parei e respirei. Respirei bem fundo, debaixo do chuveiro. Aí eu senti um arrepio em cima da minha cabeça e veio o nome Jesus Cristo na minha mente. E ali minha mente se abriu. Sabe, era como se eu tivesse despertado do sono. E nisso que veio Jesus Cristo, só que o inimigo é esperto. Ele, como já estava envolvido com outras coisas, sabe? O inimigo começou a colocar na minha mente que Jesus Cristo era um profeta, que era só um ser evoluído, tal. E eu ainda não sabia nada da Bíblia. Acho que eu nunca tinha pegado a Bíblia para ler, sabe? E aí nisso nesse despertar, eu comecei a ter uma sede espiritual muito grande, porque para mim antes não existia mundo espiritual. Eu via essas coisas de filme, macumba, essas coisas eu pensava que era ficção, sabe? Para mim eu estava totalmente do mundo material. E aí nesse despertar meu, eu comecei a ter uma sede muito grande espiritual, sabe? E comecei a buscar. E eu queria tudo que era espiritual, eu comecei a buscar na internet, comecei a buscar em outras religiões. E até sobre extraterrestres, tem muita coisa na internet, tem muita gente perdida. E, mano, vocês não têm noção, tanta de gente que tem perdida por conta disso. E aí, eu com essa sede toda, sabe, do mundo espiritual, acabei me envolvendo com algumas amizades, porque o inimigo só vai te empurrando. Cada vez mais que você vai buscando esses caminhos que, sabe, parece um labirinto que não tem fim. Você vai buscando uma religião aqui, só que uma coisa puxa a outra, e não é você nunca tem um Deus que tem começo, meio e fim, um Deus que tem história, como é o Deus verdadeiro, o Deus vivo que a gente serve, sabe? E eu buscando ali, eu fazia orações para anjos, acendia vela, fazia muita coisa, sabe, bem difícil até de dizer às vezes, sabe? E aí teve um dia que eu nessa bagunça toda, eu já estava, sabe, bem desviado mesmo do caminho de Jesus Cristo. E eu comecei a me envolver também com feitiçarias, essas coisas, sabe? E eu queria até que mostrasse uma imagem de uma cicatriz de algo que eu fazia, que isso, de certa forma, me limpava, só que era algo momentâneo. E eu me limpava, ficava bem, mas daqui a pouco eu já queria de novo, e já ia cada vez afundando cada vez mais. É uma cicatriz de algo algo espiritual que a gente faz. Eles chamam de cambô, que
É tipo uma limpeza espiritual, que eles chamam. E aí eu fui cada vez mais afundando isso. E tem muita coisa, sabe, gente, que o pessoal faz. Às vezes são pequenas coisas que a gente faz e a gente nem percebe. Que é do inimigo, sabe? Que é doutrinas do inimigo. E eu... E eu fazia orações para anjos, eu fazia mantras, sabe? A palavra diz que a gente... Isso é uma cicatriz que é tipo um veneno de uma rã que é colocada sobre a pele, numa queimadura da pele. E aí tem umas orações lá que eles fazem e tal. Tem tipo um mestre espiritual e faz uma limpeza. Só que tipo é uma limpeza que limpa a gente na hora ali, mas na verdade tem uma nuvem escura em cima de você, sabe? E isso vai te puxando cada vez mais para essas doutrinas. E aí, nessa bagunça toda, eu fazia mantras, igual tá falando, eu fazia mantras que era... mantras são palavras repetidas, que você vai falando e falando e falando, para poder, tipo, manipular o reino espiritual. Só que você tem que tomar muito cuidado com isso, porque você não sabe o que Deus quer para você. Às vezes você tá querendo manipular o mundo espiritual ali para você, mas você não sabe qual que é o propósito de Deus para você. E acaba te levando para um caminho enganoso, porque o coração do homem é enganoso, certo? E aí, eu nessa bagunça toda, sem saber para onde ir, confusão, às vezes eu até me esquecia das coisas super fácil, ficava voando. E aí teve um dia que eu vim aqui na praia e eu conheci a Carla, que é lá da célula. E a Carla começou a me falar de Jesus Cristo. Eu comecei a falar das experiências minhas para ela, né? E ela começou a falar de Jesus Cristo. Aí ela falou que tinha célula na praia e me convidou. Eu vou. E eu fui. Comecei a vir na célula, eu morava lá em Odivelas. Eu comecei a vir na célula da praia, comecei a ouvir a palavra. Ainda estava muito confuso, sabe? Porque é algo que o inimigo vai alimentando a sua mente, sabe? E a gente tem que se alimentar da palavra de Deus, que é algo que vem do céu, sabe? E eu comecei a me alimentar da palavra, comecei a conhecer a Jesus Cristo de verdade, porque eu tinha aceitado Jesus, mas não procurei conhecer Ele. Aí eu comecei a conhecer Ele de verdade, comecei a frequentar e vim na célula e tal. Aí teve um dia que a Geise me chamou e a gente conversou, a menina lá aceitou Jesus Cristo. Aí eu pensei, vou aceitar Jesus Cristo. Aí eu cheguei nela, Geise, eu quero aceitar Jesus Cristo. E foi o que eu fiz. No dia lá na célula, a gente estava até no estacionamento, já estava indo embora já. Aí eu aceitei Jesus Cristo, voltei, né, realmente. E eu estava um filho perdido, no caso, uma ovelha perdida. E voltei. E isso já era o quê? Era umas 11 horas da noite, meia-noite, por aí. E eu fui embora para casa de Odivelas, lá em Odivelas, de moto. E nesse dia que eu estava indo embora de moto, cantando louvor no fone de ouvido, na rodovia, e um carro passou do meu lado, perdeu o controle e bateu de lateral na chapa daquela parede que fica separando as rodovias. E ele bateu de lado, assim, bem na minha frente e voltou para a pista. Bem na frente da minha moto. E eu, nos 80, 100 por hora, não sei. E eu parei a moto, fui lá no cara. E aí, amigo, tá tudo bem? O que aconteceu? Ele tava meio assim. Você tá bêbado? Aí ele, não. Eu não sei o que aconteceu. Eu perdi o controle do carro. Aí você tá bem mesmo? Você consegue dirigir? Não, eu tô bem.
O carro nem estragou, porque como ele bateu de lateral, o carro nem aconteceu nada com o carro, só bateu de forma uniforme e o peso do impacto. E aí ele pegou o carro, bora sair que tá vindo um carro atrás. Ele pegou e foi embora. E depois Deus falou para mim que tinha enviado um anjo para me proteger, para me dar o livramento, sabe? E às vezes a gente erra, às vezes a gente tropeça, cai. São lutas, porque Jesus Cristo falou: no mundo tereis aflições. Eu ainda estou na luta, ainda estou lutando, estou no processo, tentando obedecer, tentando ouvir a voz dele o tempo todo, orando sempre que eu posso e lendo a Bíblia. E é isso. Eu só tenho a agradecer a ele e a vocês também. Aleluia. Obrigado. Sei quando ele chegou aqui, como é que ele era e como ele está hoje. A gente olha um brilho nos olhos, uma alegria que quando ele chegou aqui era um olhar de tristeza. A gente olha hoje para ele, um brilho nos olhos, um olhar de vencedor, daquele que vai alcançar a grande vitória. Em nome de Jesus. Estenda sua mão para cá, vamos orar pela vida do Peter. Santíssimo Deus, eterno Pai, que está, Senhor, o teu filho Peter, Senhor, que vem testemunhar aquilo que o Senhor fez na vida dele, de como o Senhor tem tratado, Senhor, o Senhor tem cuidado. Pai santo e querido Deus, em tuas mãos eu sei que ele está no melhor lugar, que o Senhor possa ajudar, Senhor, cada dia mais nessa caminhada, que ele cada dia se fortaleça em Ti, que cada dia ele experimente mais, Senhor, das Tuas bênçãos e da Tua graça. Guarda a vida dele, guarda a mente, guarda o coração, é que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Amém.